Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Zona Cinza, né? Onde a gente faz aquela discussão sobre os temas aí da cultura pop, filmes, entretenimento, mas sempre a partir de um olhar das ciências humanas, né? Das letras, de tudo dos nossos campos de conhecimento propriamente dito, né? E hoje estou eu aqui, Fernando, com o companheiro de sempre, Henrique Celano, e o Wagner, que tem estado conosco aí, né, e tá vindo participar dessas discussões, especialmente do tema dos quadrinhos, né, dos filmes de herói, coisas que ele tem um grande conhecimento. Quem quiser ver uma outra discussão que a gente fez, nós temos uma sobre o Predador, que foi muito bacana, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de Pantera Negra, isso mesmo, a gente já tinha gravado um vídeo, acabamos perdendo esse vídeo, mas o que pode ter sido, na verdade, muito bom, porque hoje temos, né, a participação do Wagner, que antes não estava conosco. E a gente vem para discutir esse filme que teve uma grande bilheteria, né, um filme de herói, que a gente tem visto, né, sem dúvida nenhuma, como que esse cinema se tornou talvez o carro-chefe aí das grandes bilheterias, e tem arrastado muita gente para o cinema. Alguns deles, às vezes, trazem alguma possibilidade de reflexão, alguma possibilidade de debate. Outros são galhofada mesmo, né? A gente sabe que é aquela coisa que você vai para se divertir, para passar raiva. Tem uns que a gente passa raiva não. Mas, basicamente, é isso. Então, como de costume, a gente vai debater vários temas, né? Pensar e refletir a partir do filme. E, claro, reconhecendo também alguns limites, algumas questões que o filme possa deixar a desejar, mas muito mais do que a crítica ao filme, a reflexão a partir do filme, né? E claro, Pantera Negra com um tema tão importante, né? Que vai ter a ver com questões de racismo, mas também com questões de capitalismo, questões políticas e toda uma complexa estrutura da vida de Wakanda. Sejam bem-vindos, wakandenses ou não. E vamos lá, a palavra está com vocês aí, gente. Henrique, Wagner. Olha só, pessoal, o filme traz várias questões, né? A gente vai abordar essas questões aqui, mas evidentemente a questão principal, a questão que está no primeiro plano, né? E aí eu passo até a pergunta para o Wagner, é a questão da representatividade negra, né? Nos produtos da cultura pop. Com que olhos você vê a representatividade negra como é apresentada no Pantera Negra, Wagner? Eu acho que uma das grandes razões de sucesso do filme é exatamente a questão da representatividade, né? Porque o filme, ele é um personagem negro, né? Mas interessante que ele traz um dado que é um personagem africano. Uhum. A história se passa na África, então tem cultura africana, religiosidade africana, mitos, enfim, todo um contexto africano, né? Eu acho que isso é importante, porque se a gente pensar no universo de super-heróis, mas não só nisso, né? A gente está falando muitas vezes de uma representatividade dos países colonizados, né? Enfim, se você falar, por exemplo, de um personagem como Luke Cage, né? Para ficar no universo dos quadrinhos, né? Ele está nos Estados Unidos, vendo uma realidade de periferia, né? Então, acho que o diferencial é voltar, né, a essa raiz ou esse espaço e essa, com tudo, com a cosmologia africana e tudo isso, né? E o filme, ele traz diretor negro, roteirista negro, um elenco predominantemente negro, né? Então ele tem a representatividade tá fora do filme, né? Na realização do filme, tá na tela também, né? E eu acho que talvez essa seja uma razão do grande sucesso do filme, uma grande identificação das pessoas negras, não só do movimento negro, das pessoas politizadas, mas eu acho que também de crianças, de adolescentes que se viram identificados, pessoas que se viram identificadas. Então, eu acho que é um componente, muito positivo isso, muito positivo essa questão da representatividade, né? Eu vejo com bons olhos nesse aspecto, né? Só que a questão é que representatividade não significa pouco, digamos, né? Não é só isso que as pessoas de grupos minoritários, né, precisam, não é só representatividade, né? Porque pode estar representado e estar mal representado. Eu acho que sim, né?
Eu, assim, é muito delicado falar dessas coisas desses grupos, né? Enfim, eu não sou uma pessoa negra, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que eu posso formular algumas críticas, né? Eu acho que, por exemplo, quando se fala do Obama, que é um presidente negro, né? Assim, mas é importante também, é ótimo, é muito bacana uma pessoa negra ver que um negro pode ser presidente do maior país do mundo, entendeu? Mas também é importante pensar no que ele faz nesse lugar, né? Assim, o que representou o governo Obama, por exemplo, né? Não vou entrar no mérito, mas todos, nem a favor nem contra, entendeu? Mas eu acho que é o ponto de pensar o que as pessoas fazem nesses lugares, né? Eu acho que, de certa forma, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é muito, muito positivo essa, né, como eu falei, não só tá na tela, mas ele tá em quem tá fazendo, quem tá realizando, né? Lembrar que o Pantera Negra é um personagem que surgiu nos quadrinhos, criado por homens brancos, né, dos Estados Unidos, né, que tinha um olhar para minorias, que eu não sei assim, até que ponto era politizado, né, mas eu acho que eles tinham um interesse numa certa diversidade do universo dos quadrinhos, né, que não aparecia, né, e é curioso assim, pensar, né, no todo o universo dos quadrinhos até então, o personagem de 1966, né, você não vê quase não vê personagens negros, né, nos quadrinhos em geral. De vez em quando aparece um personagem negro, né? Então era muita novidade você ter esse personagem, né? Você me mandou uma foto, né, Wagner? E os caras desenharam o personagem negro com uma cor cinza, né? Pois é, né? Eu não sei exatamente se é o primeiro super-herói negro, ou se já existia, ou outros personagens, eu acredito que sim, né? Não sei, enfim, não sou um pesquisador de quadrinhos, mas é interessante, né? Eu estava vendo um documentário aí num canal de streaming, que eles falavam sobre isso, né? Como era uma novidade, nem sequer tinham como colorir, não sabiam como colorir, né? Que cor iam usar para um personagem negro, né? Então os primeiros quadrinhos aparecem meio acinzentados, né? Acinzentados e tal. Então quem lê quadrinhos, acho que todo mundo, né? É muito raro você ver personagens negros, mesmo coadjuvantes, né? Mesmo, sei lá, o personagem que é um policial, é um cara que trabalha numa loja, um personagem que não signifique muito na trama, assim. A gente não vê, né? Então, acho que o surgimento do personagem na década de 60 esse aparecimento apoteótico do personagem no universo cinematográfico da Marvel recente, né, porque ele chega com muita força, né? E com um filme que recebeu todo tipo de elogio, né? Então, eu acho que isso é importante. Enfim, senão não paro mais. Ô Fernando, lendo aquele texto do Zizek que você mandou pra gente, né? Aliás, a gente vai colocar esse texto aqui na descrição, porque é um belo texto, né? Ele fala que o filme logo apresenta Wakanda, né? E logo ele vai para os Estados Unidos, que é Oakland. Não sei se é assim que fala, lá na Califórnia, que foi o reduto dos Panteras Negras, né? Na década de 60, e o Zizek fala no mesmo ano, é importante que é no mesmo ano do lançamento do surgimento do personagem, é o mesmo ano da oficialização, né, do partido, né? E no filme o Zizek aponta que tem uma lacuna, né, um vácuo, não se fala dos Panteras Negras americanos, né? Isso foi de propósito, não foi? Foi uma gafe? O que você acha? Bom, eu acho que, de certa maneira, se a gente for pensar, o movimento dos Panteras Negras não era exatamente também um movimento pacifista. Talvez ele se identifique muito mais com o vilão do filme, né? Que a gente vai ver que é o Killmonger. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, muito interessante para mim, pelo menos, mas eu imagino que seja interessante. Eu vou perguntar para o Wagner e para você, Fernando. E aí eu acredito que, de certa maneira, né, o filme, a gente vai ver que, em um certo ponto, vai aparecer uma tensão política clássica, que é a tensão entre reforma e revolução, né? A possibilidade de transformar radicalmente uma sociedade ou de você fazer transformações progressivas, parciais, tranquilas, sem romper com a estrutura prévia. E aí eu penso que não fazer essa referência, ela é possível que ela fosse um jeito pacífico de não mexer num vespeiro, de certa maneira. Entendi. Talvez em
talvez possa ser que haja algum respeito e não queria para não fazer essa associação do movimento dos Panteras Negras com o vilão do filme, que seria inevitável, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a opção final, que vai ser essa opção da reforma, né? De um caminho do meio, um caminho tranquilo, que teria mais a ver com a ética dos heróis, né? De um verdadeiro herói, se a gente fosse dizer assim, com todas as limitações que isso tem. Eu pelo menos, a princípio, acho que talvez seja a minha primeira reflexão acerca desse assunto. Mas essa é uma boa pergunta, né? E talvez tenha essa questão também de ser, né? É um movimento que foi bastante conflituoso, causou muitas questões nos Estados Unidos. Então talvez também é uma opção, não vamos mexer, vamos deixa isso por alto, é uma referência de certa maneira, mas não vamos entrar nessa seara com profundidade, não. Como a gente vai ver, né? Em muitos momentos do filme, a questão não pode se tornar ainda mais profunda por conta dos próprios limites da gente tá falando de um filme. E acaba que é um filme de entretenimento, né? Entretenimento, mainstream, né? Ele tem... Para ele poder se manter nesse universo, ele tem que se limitar em alguns pontos, né? Acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário, que eu acho que essa questão de qual representatividade, ela é muito bacana, né? Que o Wagner traz e ela é muito discutida, porque eu tava lembrando quando ele falou que tem uma discussão de dois professores lá da UNB, eles falam um pouco sobre a representação de mulheres na política, né? Aproveitando que quando a gente tá gravando este vídeo, estamos aqui às beiras da eleição, né? A gente não sabe ainda os resultados. Quando você assistir, provavelmente você já sabe, mas a gente não sabe ainda. E eles falam muito sobre a ampliação recente que a gente teve de uma certa participação feminina, né? De mulheres eleitas. No entanto, muitas das vezes, mulheres que representam, na verdade, os interesses dos seus pais e até dos seus maridos, né? Hoje eu vi alguns dados de que muitas das mulheres, até um caso acho que se eu não me engano, a esposa do Sérgio Moro, que ele fala, né, a minha mulher, ele aparece na campanha falando por ela. Óbvio que é uma estratégia de marketing, né, sem dúvida nenhuma, para trazer votos para ela, mas é uma expressão de uma representação que não, uma mulher eleita não significa necessariamente temas femininos presentes no debate, assim como um negro eleito não necessariamente significa, e nem tem que significar exatamente, porque pela pessoa ser negra ou ser mulher, se a gente impõe isso sobre ela, seria mais uma vez a gente dizendo que elas devem dizer ou não. Só que a gente não pode ser ingênuo de achar que representação, que a gente vai chamar de representação descritiva na política, necessariamente é uma representação que defende, que vai contra as mazelas que determinado grupo está passando, né? Eu acho que o Wagner falou muito bem nesse sentido. Mas aí o Pantera, eu acho que ele vai... O que ele tem de acho que legal, que até algum ponto ele nos dá alguma brecha para pensar as coisas de uma maneira diversa. Ele vai fazer uma opção conservadora no final, né? A gente não tem dúvida disso. Mas do jeito que a coisa é construída, ele nos permite gostar do vilão, né? Eu acho que até algum ponto também. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.